Olá, tudo bem com você? Muito obrigado a você que nos acompanha pela TV aberta ou multiplataformas. Começa agora o programa Terceiro Setor, revelando histórias de quem impacta vidas e constrói um futuro mais humano. O Instituto Entre Rodas, uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, tem como missão sensibilizar, inspirar e também mobilizar meninas e mulheres com ou sem deficiência para promover o respeito aos direitos humanos, igualdade de gênero e também a diminuição da violência. Fundado em 2013, o Instituto se dedica ao empoderamento e também protagonismo de mulheres e crianças, colocando em prática projetos e ações inovadoras que impactam positivamente a sociedade. Aqui no nosso estúdio, eu vou bater um papo com Eliane Lemos Osores, ela que é fundadora e diretora do Instituto Entre Rodas. Eliane, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. Eliane já me disse que é de casa, já conhece a Rede Alesp. Seja bem-vinda mais uma vez para a gente falar desse assunto que é tão importante e divulgar também as ações do Instituto. Sinto-me honrada com o convite. Estar aqui é uma honra, realmente, poder compartilhar algumas informações, né? E essa é uma casa de extrema importância, principalmente para a promoção dos direitos humanos. Tem pessoas com deficiência ou não. Então, estar aqui realmente me alegra e muito. Agora, você sabe que eu sou muito curioso, e aí eu gosto de saber, antes da gente entrar nas ações do Instituto, eu quero saber como é que a Eliane chegou até o Instituto, qual é a relação, né, sua com toda essa história que vem sendo construída. É muito interessante sua pergunta, porque a maioria das pessoas até me questiona, mas se você não tem deficiência, por que você fundou, né, criou um instituto que atende principalmente as meninas e mulheres com deficiência? Bom, a minha jornada começou lá em 1992, provavelmente Ranieri você nem era nascida ainda. Imagina, a gente é quase da mesma idade. Se aproprie dela. E foi muito interessante, porque eu fui convidada a trabalhar como psicólogo do esporte adaptado com atletas de alto rendimento cegos. E deu muito certo. Depois eu fui transferida para trabalhar com o basquete e cadeira de rodas, né? E foi uma experiência muito grande, porque eu pude participar e acompanhar jogos não somente aqui no Brasil, como também nos Estados Unidos e no Canadá. E eu sou uma pessoa também como você, né? Eu sou curiosa, eu faço perguntas, e eu queria entender nessas viagens como que eles investiam em futuros atletas, porque os atletas envelhecem, e como que eles realmente buscavam novos atletas, descobriam novos talentos, né? Eu estou falando de 1998, para você ver que a jornada é longa. E esses países, eles acabam fazendo o quê? Investindo nas crianças, nas escolas inclusivas. E algo que no Brasil a gente não tinha. Então, no ano de 2000, juntamente com o técnico do basquete, nós criamos a primeira equipe de basquetebol em cadeira de rodas para crianças. Então, pela primeira vez no Brasil, se fabricou uma cadeira de rodas infantil e esportiva. Então, esse é um capítulo extremamente importante na memória paralímpica brasileira. E, desde então, eu venho nessa jornada e buscando novos caminhos. Em 2009, eu começo a desenhar o estatuto do Entre Rodas e encontro uma pessoa incrível, que foi o Dr. Scott Rains, um grande mentor na minha vida, que eu queria somente trabalhar com meninas e mulheres na área esportiva. Ele falou, olha, somente defender os direitos da pessoa com deficiência, a gente acaba excluindo aí quem? As mães, e essa é uma preocupação muito grande que eu tenho, né, em busca de uma resposta para a seguinte pergunta, quem cuida da cuidadora? A gente precisa fazer essa pergunta, né? Então, o Entre Rodas ele acaba tendo esse perfil, trazendo aí para a sua essência do DNA a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os pilares do desenho universal e essa preocupação gigantesca que todos juntos e misturados, né, tornam o processo do acesso e acessibilidade mais humanizado e muito mais assim, em relação a respeitar a dignidade da pessoa humana. Que é tão difícil nos dias atuais, né? Porque a gente fala muito, a gente escuta, na verdade, uma teoria muito linda quando a gente fala de atendimento humanizado, que a gente precisa humanizar a coisa, mas quando a gente vê na prática, a gente ainda escuta de pessoas essas reclamações, né? Que ainda falta um atendimento humanizado e esse cuidado com relação à inclusão, né? Então, esse talvez seja o principal desafio desde quando você começou a criar lá atrás o Estatuto até hoje. Olha, eu diria que esse é o desafio quando eu comecei lá na década de 90.
porque mudar a atitude das pessoas é o grande desafio. Porque hoje a gente já tem uma legislação, não adianta falar, eu quero leis. Não, nós já temos. Nós temos 2 grandes documentos, e colocando também a questão da Constituição Federal, a gente tem a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é um documento assinado pelos países membros da ONU. Esse documento ele é reconhecido aqui no Brasil como parte, né, integrante da Constituição Federal Brasileira. A gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que valida, que ratifica tudo aquilo que a Convenção trouxe, e mesmo assim as pessoas ainda param, se apropriam de uma vaga que é reservada para quem tem uma deficiência ou mobilidade reduzida. Então, fazer essa transformação passa pelo processo de sensibilizar, inspirar e mobilizar, né? Que é essa é a grande matriz que a gente aplica em todos os nossos projetos. Né? Porque se a pessoa não entende o quanto ela prejudica a vida de alguém quando ela se apropria de uma vaga que não lhe pertence, se ela não entende que ela acaba retirando o direito de ir e vir daquela pessoa que tem deficiência, que consegue, que tem um carro, que consegue dirigir, que poderia usar aquela vaga e participar em condição de igualdade com todos os outros, fica difícil a gente transformar esse país, muito difícil. Então, o nosso trabalho ele é de conscientização a partir justamente de informações e de orientações. E, às vezes, eu me sinto enxugando gelo. Você fala, de novo, e de novo nós vamos falar sobre uma questão básica de respeito às pessoas. E eu fico imaginando que para você, por ter tido essa possibilidade de conhecer outros países, e o que funciona e o que não funciona nos Estados Unidos e no Canadá, seja mais difícil ainda, porque daí não tem como você não fazer uma comparação. Por que no Brasil não é assim? Por que a cultura do nosso povo não é desse jeito? Meu Deus! É um trabalho de enxugar gelo o tempo inteiro, né? Deve ter uma frustração aí dentro justamente por isso, né? Acaba tendo, né? O que realmente acaba equilibrando tudo isso é ver os resultados, que mesmo com muito pouco a gente consegue impactar a vida de muitas pessoas. Né? Então, quando eu vejo o resultado, eu fico muito feliz. Mas isso só acontece porque a gente tem pessoas também que se engajam para que isso aconteça. Então, isso é importante, né? Então, isso é muito importante. Mas, às vezes, cansa. Você fala de novo, eu vou explicar para aquela coordenadora ou para aquela diretora que ela não pode cancelar a vaga de uma criança com deficiência física porque a diretora não quer 2 crianças com usuárias de cadeiras de rodas na sua turma. Aí ela cancela a vaga, a criança não tem para onde ir, aí ela é obrigada a ser transferida para uma escola muito mais distante de sua casa. Os ônibus ainda têm uma certa dificuldade, né? A gente sabe disso, que às vezes quebra elevador, não funciona a plataforma, mãe que não consegue ficar empurrando cadeira. São Paulo é muito grande, né? São Paulo é muito grande. Às vezes, quando a gente fala cidade de São Paulo, todo mundo pensa na acessibilidade que nós temos na Faria Lima, na Paulista, mas a gente precisa pensar nos extremos. Extremos da Zona Leste, extremos da Zona Sul. E a cidade não se resume só a esses lugares. E a gente tem muitos lugares, e eu visito muitas casas, né? Porque para a gente mudar a realidade, a gente precisa ir até lá, para entender o que a gente pode realmente fazer enquanto uma intervenção que seja eficaz e que proponha e que realmente resulte no resultado. Aí a gente encontra casas que têm acessibilidade, porém não tem nem acesso, ou seja, a rua é toda esburacada, não tem rampa, as calçadas estão destruídas. Então, não adianta eu tornar a minha casa... Não tem sinalização, não tem nada. A lista é extensa. A gente já conhece. Então, a lista é extensa. Como que a gente pode mudar? Quando a gente fala do empoderamento, principalmente das mulheres, né, e a gente já tem, né, a gente faz alguns projetos aí que tem esse compromisso de disponibilizar informações e orientações, contar a receita básica. É assim, o Estado ele é responsável, né, por promover o seu direito de ir e vir e promover a sua qualidade de vida. Então, como que você acessa isso? Você precisa acionar o Estado. Às vezes, seja por meio do CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, seja por meio da assistente social que trabalha no Centro de Referência ou de Reabilitação, porque o Estado ele precisa saber que existe uma demanda. Né? Por isso que as organizações sociais elas precisam trabalhar em parceria com, e não suprir as necessidades do Estado. E essa também é uma transformação que a gente vem investindo já há algum tempo. Para a gente entrar agora na prática, né, do que é o Entre Rodas,
Como que essas meninas e essas mulheres chegam até vocês? De diferentes formas. Às vezes, numa simples ligação, numa mensagem pelas nossas redes sociais, alguém indica. Às vezes, é uma mãe que está preocupada em que a gente doe uma cadeira de rodas para o seu filho, que mora em diferentes cidades, né, em diferentes estados aqui do Brasil. E a gente acaba orientando, né? E a gente chega mais perto. Eu chego mais perto dessa mãe, eu começo a perguntar como que eu posso ajudá-la, além, porque às vezes eu não posso doar a cadeira que a criança necessita especificamente, porque às vezes tem algumas adaptações que a gente não tem recurso para isso. Mas a conversa, então, assim, o acolhimento, a escuta, né, a realização de algumas rodas de conversa, até mesmo online. A gente fez muito disso durante a pandemia. Existe uma sede própria? Temos. Ela fica no Cambuci, na Lins de Vasconcelos. É uma sala, né? Mas a gente conta com parcerias do Comitê Paralímpico Brasileiro, onde a gente desenvolve atividades paradesportivas. E sempre temos parceiros, sempre. Quando você fala nessa questão de roda, né, de conversa, de oportunizar essa conscientização, informação que é tão importante para essas pessoas, aí você conta com parceiros, com né? Com os parceiros. Porque para você ter a manutenção de uma sede que tenha uma sala, né, que possa comportar 30, 40 pessoas, isso demanda um recurso que a gente ainda não tem. A gente ainda não tem, mas a gente está caminhando para conquistar isso. Isso é processo, né? Isso é um processo. Eu falo que o Entre Rosas é uma menina ainda, muito novinha, né? A gente tem 12 anos, então é pouco, é uma menina. Não chegou nem na adolescência. Você falou aqui a respeito de uma palavra, né, que a gente escuta tanto, acho que desde a pandemia até hoje, que é a palavra acolhimento. Acolhimento. Né? Mas é tão difícil quando a gente linka tudo isso na prática, né? Como que você define tudo isso? Falta muito ainda? Olha, eu gosto muito de uma afirmação da Madre Teresa, que ela diz assim, né? Eu sei o que eu faço é uma gota, né, nesse oceano, mas se eu não fizesse, seria uma gota a menos, né? Eu atendo aquilo que dá, que eu consigo atender. Aquela demanda, às vezes eu falo, é muito difícil falar não para quem está pedindo, quem precisa de ajuda, mas às vezes precisa, né, falar não, porque fala, não tenho como atender. Então, essa questão do acolhimento, ele passa principalmente pela escuta. Né? Essa escuta que seja empática, essa escuta ativa, que é ouvir essa demanda e como que a gente pode ajudar a diminuir aquela angústia. Curar, a gente não cura. Né? Milagres a gente ainda não faz. Porém, se você exercita essa escuta atenta, do que essa mãe está dizendo, às vezes ela tem aí por trás dessa demanda, ela tem uma situação que ela está vivendo em cárcere privado, ou que ela é espancada, ou ela está extremamente estressada, cansada. Eu costumo dizer que muitas mães, elas estão esvaziadas assim, em relação, principalmente pelo cuidado contínuo, né? Seus filhos, eles nascem com uma deficiência, eles crescem com a deficiência, eles irão envelhecer com a deficiência. E ao lado deles, elas também irão envelhecer. E se não existem ainda políticas públicas para atender essa demanda, para olhar para essa mãe, né, com esse acolhimento que precisa acontecer, a gente vai realizar atividades do tipo autoestima. Então vamos arrumar o cabelo e passar um batom. É muito mais que isso, né? É autoconhecimento. Então, quando eu falo em acolhimento, esse é o processo. É autoconhecimento, é autorrespeito, ela saber das suas potencialidades. Aí sim a gente fala de autoestima. Isso é acolhimento. E para isso a gente precisa treinar a escuta, porque senão você chega com uma receitinha muito pronta, que serviu para a organização sua vizinha, mas que não serve para o público que você atende. É colocar de uma vez por todas a empatia em prática, né? Não só a gente ficar divulgando em rede social, ou dizer que a empresa X ou a organização não governamental é uma empresa que cuida e que se preocupa com a responsabilidade social, mas que a gente sabe que na prática é bem diferente. É outra história. Né? É outra história. Você sabe que eu vou até compartilhar com você, durante a pandemia, logo
Em 2020 foi muito difícil, né? A gente passou por momentos, eu passei por momentos extremamente complicados, porque em 2019, após 6 meses de internação, eu perdi meu marido, que era meu parceiro, olha ele aí, o Adelino, que, né, o cofundador do Entre Rodas. Então, em 2020, eu falei, puxa, eu preciso de um mês para descansar, né? E logo em seguida veio essa pandemia e continuou virando tudo de ponta cabeça. E o que fazer, né? Então, de imediato, aumentaram os números de cárcere privado de mulheres, né? E do aumento da violência contra a mulher. Os dados foram preocupantes e alarmantes naquela época. Então, nós fizemos, juntamente com a minha amiga parceira, minha comadre, né? Vice-presidente do Entre Rodas, que é a Rosângela Barqueiro, também psicóloga, a gente começou a desenvolver encontros semanais e isso foi incrível, a gente ajudou centenas de mulheres. Foi muito importante essa ação. Em 2021, nós tivemos uma outra demanda, que foi o momento que as empresas estavam distribuindo cestas básicas, né? E começou a ter escassez da distribuição de cestas básicas. Então, as empresas me ligavam e falavam, Eliane, a gente quer doar cestas básicas para vocês. Só que a demanda que eu tinha não era de comida, arroz e feijão, eram de dietas, né? Eram fraldas. Porque houve uma suspensão na entrega, na distribuição desses insumos para as pessoas com deficiência. E as mães estavam realmente desesperadas. E como que a gente consegue atender essa demanda? Ouvindo. Isso é acolhimento. Qual é a sua necessidade específica? Olha, Eliane, não tenho fraldas, não tenho medicação, não tenho dieta integral, meu filho não pode, ou minha filha não pode comer arroz e feijão. Então, o que eu faço? Eu cozinho feijão, liquidifico com água, coco, mais água, fervo. Na verdade, ela acabava administrando pela sonda, né? Ou seja, GTT ou nasogástrica, uma água suja, não algo nutritivo. Algumas mães acabaram aumentando a dosagem da medicação da noite para que eles pudessem acordar após ou no horário do almoço. Então, como que a gente sabe disso? Indo até lá, fazendo a pergunta, né? Em loco. Né? Porque por mais que queiram me dar uma cesta básica com 1 quilo de feijão e 5 quilos de arroz, para uma família de 8, 10 pessoas, isso dura uma semana, não dura um mês. Então, como eu sei, eu preciso acolher. E a acolhida é justamente isso, é ser escuta. O que realmente você precisa? A gente fez pesquisa e muitas participaram, eu tenho um recorte bem interessante. E quando a gente fala da mãe, a gente tem um dado bem significativo, que é assim. Então, tem lá a pergunta, né? Quem te ajuda a cuidar do seu filho ou sua filha? Deus é maravilhoso, né? Deus está sempre... Então, Deus me ajuda. Às vezes o marido, a família, mas principalmente a gente vê que é um número bem reduzido. Ou seja, falta essa rede de apoio. Falta a rede de apoio. Aí você pergunta assim, você tem alguma doença? Para a mãe. Não, eu não tenho nenhuma doença. Aí a próxima pergunta, você toma alguma medicação? Eu tomo para pressão, eu tomo para diabetes, eu tomo... Então, ela nem entende que essa medicação é para uma doença. Na cabeça dessa mãe, que está extremamente cansada, a doente é o filho, a filha, ela não está doente, ela não tem o direito de estar doente ali naquele momento. Ela não tem direito de ficar doente. Interessante você falar sobre isso, da mãe cansada. Esses dias eu estive conversando com uma mãe atípica, e ela falou para mim, eu odeio essa história, eu não sei se você vai concordar comigo. Ela falou assim, eu odeio essa história de que eu sou guerreira. Guerreira mesmo é a Xena, eu estou cansada. É isso aí. E as pessoas não conseguem enxergar isso. Não, porque exigem que ela seja guerreira. Né? Guerreira. Quando eu ouvi, é muito interessante, né? Você usou essa questão da mãe, eu escuto muito, a gente desconstrói bastante isso nessas conversas, nas rodas de conversa, nas atividades. Né? Quando eu me casei, porque assim, quando eu comecei a escrever o Entre Rodas, foi em 2009. Eu nem conhecia meu marido. Eu me casei em 2013. Então, foi quando a gente tirou do papel, né? Falou, vamos fazer acontecer. Então, foi uma transição. Deletaram da minha vida, quando eu estava do lado dele, as décadas que eu me dediquei trabalhando com pessoas com deficiência. Eu passei a ser a esposa do Adelino. E as pessoas falavam assim, nossa, mas você é incrível, né? Você é maravilhosa. Eu falava, mas por quê? Não, porque você casou com uma pessoa que tem tetraplegia. Eu falava assim, mas eu ainda não entendi a relação. É isso.
As pessoas esperam de você que você desempenhe um papel para preencher as lacunas e expectativas delas. Então, é muito mais fácil eu olhar para uma mãe que tem uma filha ou um filho com alto grau de comprometimento. Tem mães que passam realmente por uns perrengues, umas situações, olha, muito difíceis, bem difíceis mesmo. Então, como eu fico desconfortável, é melhor olhar para ela como sendo uma guerreira, porque ela vai resolver o problema. Ela que não me peça nada, porque eu não vou ajudá-la. Né? Afinal de contas, ela é a guerreira. Ela é a que luta e realmente ela precisa lutar diariamente. E a gente até chega a linkar tudo isso que a gente está falando aqui quando a gente joga isso para o paciente com capacitismo. Acho que as pessoas elas não vão conseguir dar conta dessa situação. A gente entende, né? Que tem todo um contexto aí, é só quem passa por isso. Poucas pessoas conseguem se colocar no lugar dessa mãe, no lugar desse pai, dessa família, dessa pessoa que cuida. Porque só quem vive isso é que sabe dos perrengues. E você que está ali em loco que conhece essas famílias. Se a gente fosse linkar aqui, você me daria exemplos de superação, né, de motivação, e de batalhas e lutas, e de desesperos. De porque a gente não romantiza. Eu não gosto de romantizar nada. Mas romantiza, é isso mesmo. Né? Eu falava para o meu marido assim, cadê os seus milhões? Porque pode ver, os filmes que retratam a tetraplegia, o tetraplégico ele é milionário. A gente pode citar alguns aí, né? Ele é milionário, então ele tem uma rede de apoio, ele tem cuidador 24 horas, ele tem o carrão que alguém vai dirigir para ele vai ter acesso aos melhores... Mas a realidade que a gente tem é completamente diferente. Né? É completamente diferente. É claro que existem os que possuem recursos, isso é fato. Agora, a maioria, a gente está falando de um público que não consegue, muitas vezes, comprar uma cadeira de rodas que dê qualidade de vida. Quando essa pessoa está em situação de vulnerabilidade, né? É isso mesmo. Eliane, estou adorando o nosso papo, tem muita coisa ainda. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente vai continuar conversando com a Eliane Lemos Osores, fundadora e também diretora do Instituto Entre Rodas. Fica aí com a gente. Mais uma vez, muito obrigado a você que está acompanhando a gente pela TV aberta em todo o estado de São Paulo e também pelo YouTube. Aproveita, clica no sino, segue a gente, compartilha o nosso conteúdo e fala de onde você está vendo e ouvindo o nosso programa. A gente fica muito feliz com a sua interação. A gente está de volta e continuamos aqui com o nosso papo com Eliane Lemos Osores, ela que é fundadora e diretora do Instituto Entre Rodas. A gente já teve aqui um primeiro bloco falando um pouco da missão, do que é o Instituto, né? A gente nem conseguiria falar o que é esse Instituto, porque é tanta coisa que vocês fazem. A gente estava falando um pouco ali também dessa questão do preconceito, das mães cansadas. O que nesses anos todos aí de vivência, de conferindo em loco, conhecendo as famílias, pessoas em situação de vulnerabilidade social, o que mais te marcou ali que você pode e consegue dividir com a gente? Apesar de que tudo na sua vida é marcante, se a gente for trazer aqui para todo mundo, mas eu queria que você me desse um exemplo aí de alguma família, alguém que chegou até vocês e que realmente foi um impacto muito grande, não só profissional, mas como pessoal, né? Sabe que eu sou psicóloga há 40 anos, né? É bastante tempo. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com as crianças, né? Isso lá em 2000 e pouquinho. Eu lembro que uma mãe me ligou. Eu trabalhava numa outra instituição e uma mãe ligou e ela queria ajuda para a filha, né? A filha não verbal, a filha com paralisia cerebral, pequena, a menina devia ter 1 ano, 1 para 2 anos, aquela mãe completamente desesperada. Aí eu escutei, conversei com a mãe, orientei, falei, vai por esse caminho para você conseguir matricular a sua filha no centro de reabilitação, é direito dela, faça assim. Então eu fui orientando esta mãe. Quase uns 2, 3 anos depois, eu recebo uma ligação de uma mãe extremamente feliz, chorando de emoção, porque estava conseguindo falar comigo. Ela falou, espera um pouquinho, porque você precisa ouvir a minha filha te agradecer. Então tinha uma criança do outro lado da linha, balbuciando, ela não falava. Eu fiquei muito emocionada em lembrar disso. Naquele momento eu soube que o meu trabalho era isso. Né? Aquela mãe lembrou de mim depois de tantos anos.
lembrou para agradecer, ligou para agradecer. Ela colocou, eu não entendi o que a menina falava, realmente não tinha uma fala compreensível, mas tinha ali uma expressão, uma alegria. E essa mãe depois para outra falou assim: olha, se hoje a minha filha fala, eu converso com a minha filha, é porque um dia você me ouviu, há 2, 3 anos atrás, você me ouviu e você me orientou, né, a buscar apoio, a buscar aquilo que é de direito para a minha filha. Então, essa sempre é a âncora que eu tenho quando eu quero desistir. Você não vai me fazer chorar não, viu? Essa é a âncora que eu tenho, que eu falo, puxa, eu nunca vi pessoalmente, mas o tempo que eu dediquei para ouvi-la fez uma diferença gigantesca na vida daquela mãe e daquela filha, né? Eu acho que é uma questão de propósito, né? É propósito. Quando a gente pensa tudo nisso. É isso mesmo, é propósito. É propósito, acho que essa é a recompensa. Eu tenho certeza que você não consegue se ver ou se enxergar mais sem esse trabalho que você faz. Eu tento, viu? Eu tento. Aí o pessoal dá risada. Eu já virei uma fraude em relação a isso, porque às vezes eu fico brava. Eu falo, eu não quero mais saber, vocês precisam resolver suas vidas, chega. Né? Não quero mais atender ninguém. Eu falo, já estou com 62. Eu falei, chega, agora está na hora de passar a bola. Aí eles olham para mim. Meus filhos levantam, estão do meu lado no sofá, cada um vai para um lado e fala, tá bom. Mas... tá bom, senta lá. É mais ou menos isso. Senta lá, Cláudia. Tá bom, né? É mais ou menos isso. Então, é muito significativo. Às vezes eu tento passar por isso tudo e falo, não, eu estou fazendo meu trabalho. Mas quando eu começo a ver os detalhes, usar os braços, isso é propósito. É propósito. Ih, menina, a gente ficaria horas aqui falando de propósito. Não vou nem entrar nesse assunto aqui, não vou nem trazer minha vida pessoal para você, porque é você que é a entrevistada. Eu estava dando uma olhada, né, a produção me passando as informações, eu vi que dentro do Instituto tem várias ramificações ali, vários programas que foram desenvolvidos ao longo desses anos, né? Vai falando para a gente. Olha, que programas são esses? O primeiro projeto, o primeiro programa, né, está atrelado a Mulheres que Tecem, que é justamente o acolhimento dessas mulheres, sejam elas mães, que tenham filhos, né, com alto grau de comprometimento ou não, mulheres vítimas da violência, mulheres que têm deficiência. Eu tenho uma preocupação também em relação às mulheres egressas do sistema prisional. Ninguém fala da mulher no sistema prisional. Ela não existe para a sociedade. Não, para você ter uma ideia, somente em 2014 foi realizado o primeiro levantamento estatístico do Infopem, né, que é Informações do Sistema Penitenciário. 2014. E também não teve um olhar mais criterioso para saber quantas mulheres com deficiência estão dentro do sistema, né? Isso está mudando. Isso é tão significativo que, em 2016, a ONU assina o Tratado de Bangkok, que os países começam a se manifestar porque houve um aumento significativo de apreensões de mulheres presas, né? Principalmente idosas e as que têm deficiência. Então, esse tratado é pedindo o descarceramento dessa população. A gente também tem o projeto Filhas de Gaia, que está atrelado ao empreendedorismo, para a gente falar com a adolescente, a jovem, né, essa adolescente, para ela começar a se desenvolver e pensar em planejamento financeiro, vamos fazer um plano de vida, isso é super importante. Nós temos o Inclusive Você, que esse já se tornou uma tecnologia social, ele já completou 10 anos, é um projeto que está atrelado a distribuir e disponibilizar informações e orientações sobre os direitos das crianças e dos adolescentes, para que eles tenham o direito a participar em condição de igualdade, principalmente na escola. E o outro é doar uma tecnologia assistiva, né? Que a gente, dentro, a lista é tão gigantesca de itens, a gente selecionou doar uma cadeira de rodas, que não é qualquer cadeira de rodas. É uma cadeira que é fabricada no alumínio aeronáutico, ela é sob medida, é na cor que a criança ou adolescente inscrito e aprovado, né, dentro de um protocolo, escolher. Desde que nós lançamos, a gente já doou mais de 113, acho que 113 ou 115 cadeiras. A gente faz a bendita campanha dos lacres, a gente já arrecadou quase 30 toneladas de lacres aí, que a gente comercializa, com dinheiro a gente compra as cadeiras de rodas personalizadas, né? É como você mandar fazer um terno sob medida. Literalmente isso. Eu fico imaginando a alegria dessa criança, esse adolescente recebendo lindo. Você sabe algo que foi pensado e criado por ela, né? E eu pergunto, que cor você quer?
né? Porque ninguém pergunta se essa criança quer ou não uma cadeira. Ela precisa Às vezes usar... é o que tem e você é obrigado a usar isso. E ponto. Agora, você doar... aí, tá vendo? É linda essa foto, né? Você doar uma cadeira na cor que a criança escolheu, às vezes elas colocam o laço no cabelo, elas pintam as unhas, o menino combinar coloca... com a cor da cadeira. Para combinar com a cor da cadeira, para receber, né? Então, a gente troca cadeiras e lacres por abraços, né? E é esse abraço que diz tudo. E nesse momento, eu estou olhando para a mãe, para essa mãe, porque ela se sente aliviada, é uma preocupação a menos. A gente também tem o Drakkar Quad Rugby, que é o rugby para a pessoa com deficiência. O nosso capitão, ele é o ex-goleiro de São Paulo, né, o Bruno Landgraf. A gente tem um diretor esportivo aí, que é o Fernando Aranha. Os dois são atletas paralímpicos. A gente começou agora o Gold Spider, que está ligado aos esportes de endurance, de alta resistência, que é o ciclismo, o atletismo e o triatlon. Né, que o nosso e que daí vão sair, e já tem bons talentos, já né, tem bons talentos. Tem gente ganhando medalha. Já tem. A gente acabou de ganhar um campeonato brasileiro na 2ª divisão, né, o Drakkar, medalha de prata. Os meninos do Gold Spider trouxeram aí da etapa João Pessoa 2 medalhas de bronze, 2 de ouro. Então, essa é a área que eu amo, né? Esporte. Você sabe que o esporte é o que dá equilibrada na minha saúde mental, viu? Ah, é? Porque... a psicóloga precisa de... Precisa. E a gente tem a dança, né? A gente tem a dança. Tava vendo aí, o Ale tinha colocado uma foto aí de uma bailarina. Você sabe que nós somos a única equipe de dança no mundo a ter feito a cerimônia da sapatilha. Porque as pessoas falam assim, mas como assim? Você entregar uma sapatilha, essa é a Carol. Foi pela Carol que eu criei a dança. Foi. E hoje é aniversário da mãe da Carol. E assim, por elas Olha, não aqui, tocar... essa foto que o Ale vai colocar aí na tela cheia, isso aí. é aqui na Assembleia Legislativa. Isso foi em 2019. Ali no Hall Monumental. Passou já, mas foi no Hall Monumental. A gente fez um festival inclusivo aqui, 2019, foi lindo, em dezembro. Porque as pessoas pensam da seguinte maneira, elas não tocam os pés no chão, então elas não são bailarinas, né? Mas os pés, as rodas, as movimentam. Elas dependem de que alguém as empurre, né? Nessa condição, a Carol. Então, é muito significativo a gente ter colocado sapatilhas, ter feito uma bailarina que fez a entrega da sapatilha, né? Isso é muito simbólico. Eu fiz uma grande varredura aí na internet para saber, né, se alguém tinha feito. Falei, mas essa é a bailarina Aline, ela está entregando para o Esdras, que os meninos, né, ali a gente tem a Fabi, está entregando a sapatilha. Foi na época da pandemia? Foi na pandemia, isso foi 2020. Isso foi 2020. Esse é o olhar, isso que eu chamo de olhar humanizado, isso que eu chamo de escuta. É lindo ver a emoção das mães, eu nem preciso falar que eu choro, né, feito criança. Mas por que não, né? Não é porque meus pés não tocam os chãos que eu não posso ganhar sapatilhas, né? E é por isso que eu sempre falo, eu não tenho medo de falar que é o terceiro setor que leva esse país nas costas. Né? Esse terceiro setor que faz a coisa acontecer. Por isso que a gente está aqui, inclusive, no maior parlamento estadual da América Latina, falando sobre isso e com um programa exclusivo para trazer vocês que impactam diariamente a vida de milhares, né, de pessoas. Agora você falou dessa cadeira personalizada que chega para essa pessoa, dos lacres, de tudo, e aí a gente já pensa num trabalho em conjunto aí, o trabalho de muita gente, ninguém trabalha só. Ninguém né? trabalha só. E queria que você falasse um pouquinho de tudo isso, dessa importância do voluntariado, das pessoas que te ajudam. Olha, sem tenho certeza que é muita não dá. gente. Sem voluntário não é possível. Na campanha dos LACs, muitas empresas se envolvem, isso é um incentivo ao voluntariado empresarial. Eles começam a entender que por trás de um único lacre, né, um movimento de tirar o lacre, por trás desse único lacre tem história de uma criança, de um adolescente, história de uma família que não teve condições de comprar aquela cadeira. Você está ajudando o meio ambiente. Então, você faz essa roda da inclusão girar, né, o tempo todo. Isso é significativo. A gente também tem escolas que nos ajudam, nós temos voluntários, enquanto pessoas individuais mesmo nos ajudando, a gente tem voluntário que ajuda a sacar esses lacres para a gente vender, a gente também tem um programa da Nota Fiscal Paulista, que é extremamente importante, extremamente importante.
E até a gente falar, legal a gente falar dos lacres, Ranieri. Isso fez tanto sucesso, a campanha que nós lançamos em 2017. Ela é muito pedagógica. A gente mostrou todo o ciclo. Então, a gente preencheu lacunas. E hoje, quando alguém numa secretaria de educação, ou de esportes, ou mesmo de assistência social, me liga de qualquer outro lugar do Brasil, eles falam, eu posso mandar os lacres, você me manda a cadeira? Eu falo, não, você vai aprender a fazer a campanha dos lacres na sua cidade para atender a sua comunidade. E isso eu oriento para outras organizações sociais, para as empresas, porque a proposta é que Vocês cada foram pioneiros nessa questão do lacre? Não, ela já existe há algum tempo, mas a forma que nós tratamos essa campanha, a cadeira que nós doamos, nós somos pioneiros. Né? Porque tem a campanha que o pessoal troca lacres por cadeiras de rodas e a gente diz assim, trocamos lacres por abraços, porque a gente entrega uma cadeira, que é essa cadeira linda aí, né? É uma cadeira de alta qualidade. A gente está falando de cadeira que hoje já tem em torno de 8 a 10 mil reais. Não é cadeira que custa 150 a 200 reais, né? Como geralmente acontece quando é troca de lacres por cadeiras de rodas. É outra proposta. A nossa proposta está atrelada à educação. Eu costumo dizer que a gente coloca dentro da escola um vírus. Se você entrega uma cadeira de rodas, sob medida, porque melhora a qualidade de vida, ela é mais leve, aumenta a autonomia e independência, a criança ou adolescente pergunta para a professora ou para o diretor assim, por que não tem rampa nesse banheiro? Por que eu não consigo entrar nesse banheiro? Ou para o professor de educação física, por que eu não posso participar da aula sendo que eu tenho autonomia? Eu quero participar junto com os meus amigos. E a gente vai, é uma maneira de fazer uma intervenção de maneira extremamente positiva e eficaz por meio dessa criança e desse adolescente. Então, ele aprende a contestar. Por que eu não posso ir? Por que existe essa barreira? Por que vocês estão me tratando dessa forma? Né? E aí a gente vai realmente transformando essa sociedade. Então, essa campanha, ela não existe pelo simples fato de existir. Ela tem um compromisso muito grande. Então, justamente buscar uma resposta para a seguinte pergunta, e eu com isso, né? E eu com isso, que a criança do lado não anda? Puxa, mas eu preciso ter minha calçada arrumada, porque eu prejudico outras pessoas. A minha calçada está impedindo o outro de ir e vir. Então, a gente vai, é a mudança da atitude, né? Quebrar paradigmas não é fácil. Substituir velhos hábitos por novos paradigmas é um processo diário. 2025, estamos aí tentando quebrar esses tabus, paradigmas, tentar mudar a forma de como as pessoas enxergam tudo isso. E aí a gente se depara também com uma tecnologia que está pulsando aí todos os dias. Como é que você lida com isso? A tecnologia vem para vocês também de forma favorável, positiva? Como que você enxerga? Acredito que vem para ajudar, né? Se a gente souber usar. Acho que tudo é saber usar. Então, antes disso, precisa saber o que é, como funciona, ter pessoas que saibam mexer, né? Trabalhar com essa tecnologia e disponibilizar. Eu penso dessa maneira. Eu não sou detentora do saber de tudo, não sou. Né? Por isso que é bom a gente ter parceiros que entendem e faz a coisa acontecer. A gente deu um crédito aí para os voluntários, mandar um beijo para todo mundo desse país que é voluntário, viva o voluntariado do nosso país, que é muito forte. Inclusive, quem quiser ser voluntário na Entre Rodas, como é que faz? Só entrar em contato com a gente, né? Pode acessar o nosso site, pode nos procurar nas redes sociais, a gente está lá no Instagram, no Facebook, ainda é uma ferramenta que eu gosto. O pessoal fala assim, ai, como você é antiga, eu sou antiga. Mas sabe que eu gosto muito, porque lá a gente tem histórias. Se você procurar... É outro público, né? Facebook, do Instagram. Totalmente. Tem essa Mas eu diferença. gosto da história que eu tenho lá, porque se você pegar, foi lá, o primeiro festival, inclusive, que aconteceu aqui, que foi essa foto que vocês estão mostrando, né? Aqui nessa casa, na Assembleia. Tem lá todas as fotos, tem lá uma história. No Instagram, se a gente faz isso, ele se perde. É tudo muito rápido, né? Eu sou old school, não adianta. Sabe que essa questão do voluntariado, a gente até agora, fica aí o convite, a gente precisa incentivar a adesão ao programa da Nota Fiscal Paulista. Eu vou te explicar por quê.
Já era esperado que houvesse uma queda na doação dos lacres e já vem acontecendo desde o ano passado. A gente participou de uma mentoria e eles fizeram uma avaliação e falaram, olha, as pessoas começam a copiar o modelo de vocês, isso é importante, porque eu não queria um Entre Rodas para fazer campanha de lacres, mas sim para fazer gestão de projetos, né, e ver resultados. E eles falaram, vocês precisam trazer algo que seja sustentável e que tenha um recurso que torne vocês mais independentes, né, para atuar em todos os outros projetos. E a gente conseguiu o cadastro, né, a aprovação para fazer parte do programa da Nota Fiscal Paulista. E o que é mais interessante, todo mundo falando de ESG, ESG, sustentabilidade. A Nota Fiscal Paulista, Renner, ela atende os 3 itens. Porque quando a gente fala, né, do ambiental, do environment, que é o E, né, em inglês, a gente está falando o seguinte, eu tenho cupons, onde eu descarto? Porque ele não pode ser queimado, ele não é reciclado. Ele vai para aterro. Então, se a gente sensibiliza as pessoas para aderirem à campanha, se tornarem um doador, né, do Entre Rodas, bom, eu consigo fazer com que os estabelecimentos comerciais, eles não soneguem impostos, porque ele vai emitir a nota fiscal, o cupom fiscal. Né? Então, tem origem. Se tem origem entrada, tem que ter origem saída. Né? Isso faz com que a roda da economia, no estado de São Paulo, principalmente, onde nós estamos, ela continue a girar da maneira certa, ou seja, a gente não sonega impostos. Né? Então, a gente está falando do compliance, a gente está falando da governança e tudo mais. Se eu faço, eu me cadastro ao programa, entro lá no sistema com meu CPF, a minha senha, localizo o Instituto Entre Rodas e passo a ser um doador recorrente, então, para toda notinha que eu pedi o CPF, aquela notinha, aquele imposto daquele dia, né, a Secretaria da Fazenda faz um cálculo completamente, que eu não sei explicar, mas aquele recurso ele entra direto para o CNPJ do Entre Rodas. Bom, está ajudando o S, que é o social. Aí a gente fala do G governança, é totalmente a transparência desse processo. Então, a gente tem convidado voluntários para, né, nos ajudar aí a conseguir mais adesões, porque a gente precisa disso, porque o LACRE, só para você ter uma ideia, até o ano passado, 2024, de 1 a 2 meses eu conseguia reunir 1 tonelada. Eu estou em outubro, eu não consegui 1 tonelada ainda. Então, o impacto ele é significativo e a gente precisa aumentar. E aí, quem quiser ser voluntário, entrar em contato com a gente, vai ser muito bem-vindo. A gente convida até para dançar, jogar rugby. Olha lá, você vai gostar. Vou passar lá, qualquer hora dessas. Venha. Olha, a gente está chegando já no finzinho. Queria que você passasse o serviço para todo mundo. Instagram, se lembrar, Facebook, telefone para contato. Perfeito. Temos a psicóloga, mas você também precisa e trabalha com outras especialidades? É um trabalho multidisciplinar? Eu sou psicóloga, né, mas eu não atuo como psicóloga no Entre Rodas, né, eu sou a gestora mesmo. Mas eu sou professora, ministro curso sobre sexualidade humana, principalmente da pessoa com deficiência. Sou professora convidada em curso de pós-graduação. E só, chega. Eu já estou aposentada. Já basta. Se não bastasse tudo. Então, mas a gente tem sim, a gente tem a nossa equipe do rugby, por exemplo, a gente tem uma equipe técnica incrível. Tem médico, fisioterapeuta, preparador físico, tem estagiário de psicologia, estagiário de fisioterapia. Então, isso é super importante, né? A gente ter esse suporte. Hoje eu tenho secretária, quer dizer, durante muito tempo era a Maing, né? Eu falava que era um indivíduo. Com a ajuda dos voluntários. Hoje não, hoje a gente tem aí essa preocupação. Trabalhamos com arte e cultura pela dança, isso é importante. A gente trabalha com esporte, tanto com o rugby quanto o endurance. A gente tem a questão da economia criativa e circular, com a questão do upcycling, a gente tem feito estudo, a gente tem parceiros interessantes aí, pessoas muito boas. A maioria de gente do bem, né? Que legal. Então passa o site. Nosso site é o www.entrerodas.org, não tem o BR. Nosso Instagram e o Facebook é o @ientrerodas, @ientrerodas, segue a gente lá, né? O meu telefone é o 11 983005909,
983005909, e você pode enviar um e-mail para mim, eliane@entrerodas.org, que eu vou ter o maior prazer em responder. Eliane, adorei te conhecer a história da organização. Muito sucesso para você, felicidades e parabéns pelo seu trabalho, viu? Imensa gratidão a todos vocês, viu? Principalmente a você pelo carinho e pela acolhida. Ela é super importante. Obrigado. Olha, o programa que revela histórias de quem impacta vidas e constrói um futuro mais humano vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e também pelo seu carinho. Até mais.